Olá, meu nome é Enio, eu sou estudante do quarto ano do curso de Medicina da Universidade Católica de Pelotas e eu vim relatar um pouco da minha experiência com mais ou menos uns 15 colegas para a Universidade de Coimbra, em Portugal. Por que eu decidi fazer um intercâmbio? Desde pequeno eu sempre tive a curiosidade de conhecer outros países, outras culturas. Aí depois que eu entrei na universidade eu vi quanto isso era importante, essa experiência internacional, em conhecer outros sistemas de saúde, outras pessoas, médicos, como é que eles atuam, trabalham. E também isso conta muito para o currículo, né? Nas residências médicas, o estágio internacional conta bastante ponto para a entrevista. E somado a isso tudo também, o euro estava bastante baixo, então eu vi como uma grande oportunidade. Eu já tinha passado pela semiologia médica, já tinha passado por algumas áreas da clínica, então eu achei que esse fosse o momento certo para que eu fizesse o intercâmbio. Eu e os meus colegas deixamos para ver a documentação toda em cima da hora. Então, quando faltavam 3 meses, é que a gente decidiu que ia fazer parte desse intercâmbio. E coitado da Carolina, que é a Carolina responsável pelo intercâmbio na Católica, todo mundo chegou em cima dela com as documentações todas atrasadas, né? Mas no final acabou dando certo. Quando nós chegamos em Portugal, fomos logo para conhecer o campus e resolver o problema da papelada, a burocracia que tinha que fazer lá, anunciar a entrada, regularizar a situação dentro de Portugal. E fomos conhecer o campus da medicina, que fica afastado, né? E uma coisa que nós pudemos notar é que existem pessoas de todo canto do mundo. Na casa de estudante que eu fiquei existiam chineses, espanhóis, ingleses, então a troca de experiências foi muito grande. Eles têm uma estrutura muito boa no campus, afinal a Universidade de Coimbra foi construída em cima do Palácio Real, então inegável, né, a estrutura que eles possuem. O campus da medicina ele fica ao lado do hospital, então a facilidade de acesso era bastante grande. Eu acabei indo por conta de escolha da área que eu queria seguir, eu escolhi cardiologia e fui designado para o Hospital dos Covões. Ele ficava um pouco mais afastado, mas era um hospital referência em cardiologia em toda a Europa. Então iam pacientes de todo canto para ser atendido nesse hospital. E no hospital os meus colegas ficaram nas mais diversas áreas, eles ficaram em neurocirurgia, em cirurgia geral, cirurgia cardíaca, otorrino, na pneumologia, na oncologia, na medicina intensiva. Então foram nas mais diversas áreas e foi um intercâmbio muito produtivo. A língua no começo foi um pouco difícil de entender. Eu nunca pensei que entender o português de Portugal fosse tão difícil. Eu acho que nenhum de nós imaginou. Eu lembro que nos primeiros dias nós ficávamos só balançando a cabeça, concordando com o que diziam, porque ninguém entendia nada do que eles diziam. Eles têm as gírias próprias, eles usam outras palavras para a mesma coisa. Por exemplo, giríssimo é legal. E autocarro é ônibus, então às vezes a gente chegava a perguntar para as pessoas aonde ficava o ponto de ônibus e eles também não sabiam o que era, então às vezes ficava um pouco complicado. Eles assistem muita novela brasileira, o que acaba aproximando um pouco eles da gente, mas nós acabamos não aderindo a muitas coisas portuguesas, o que eu acho que faz muita falta, afinal a origem da nossa língua vem de lá, né? A medicina lá é muito diferente da nossa. Eu lembro que no primeiro dia de aula, após o estágio, eu e mais 2 colegas fomos até a responsável pelo intercâmbio e perguntamos por que era tão diferente. Por que nós não poderíamos entrevistar o paciente ou fazer exames simples, como aferir uma pressão, uma ausculta cardíaca? E ela nos respondeu que o problema estava na diferença de graduação. Enquanto aqui no Brasil nós temos desde o primeiro ano do curso contato com o paciente, seja na UBS, seja nos hospitais, seja no internato durante a graduação e até mesmo os estágios com as ligas acadêmicas da universidade, eles têm apenas o contato com o paciente no último ano do curso, sendo que isso vai influenciar muito, né? Então, enquanto nós temos uma confiança no atendimento, uma qualidade por tanto tempo de prática, eles têm esse contato apenas no último ano, o que acaba influenciando em muito. Eles ficavam assustados como a gente, tendo completado apenas o 3º ano do curso, já sabia tanto de semiologia, já sabia tanto do exame físico e de clínica mesmo. Eu lembro que em certa ocasião o preceptor autorizou que uma das alunas fizesse o exame físico e ele ficou tão espantado que ele ficou tirando fotos dela atendendo o paciente, fazendo o exame físico, e depois mostrou essas fotos para todos os colegas que estavam trabalhando lá no local. E ele falava assim: veja só essa menina, estando apenas no 3º ano, ela já sabe fazer o atendimento do paciente, mas veja só. E eu decidi perguntar por que tinha essa diferença de ensino entre a universidade no Brasil e na Europa. E ele me disse que a maioria das universidades lá são assim. Por conta delas existirem há tanto tempo e medicina ser um curso tão tradicional, as pessoas, os professores, os reitores, eles são meio contra as mudanças no curso. E a medicina acabou não evoluindo. E o que eles me disseram é que a medicina continua presa no século XV. É inegável que ele sabe muita teoria, mas para a formação médica, assim que a gente sai da universidade, o mercado de trabalho vai exigir que
que você tenha uma prática, que você conheça o manejo. E o que eu aprendi com isso tudo foi a valorizar um pouco mais o que a gente tem dentro de casa e a lutar por isso. Porque eu sempre pensei, como a maioria dos brasileiros, que lá fora isso não deve acontecer, ou lá fora eles agem assim, duvido que seja desse jeito. Mas eu vi que as coisas não são bem assim. Lá eles também sofrem com falta de leito, às vezes com falta de medicação. Claro que salvadas as proporções, porque Portugal é do tamanho de um estado dentro do Brasil. Então a dinâmica, o sistema de saúde são completamente diferentes e existem muitas coisas que nós podemos levar para dentro de casa também. Eu vi muitas coisas boas que acontecem lá e que poderiam ser utilizadas aqui no Brasil. Uma das coisas que eu senti muita diferença foi em relação aos registros, em que aqui no Brasil nós utilizamos ainda o prontuário escrito. São poucos os lugares que utilizam o sistema eletrônico e quando utilizam ele não é integrado em toda a rede, diferente de lá. Mas esse estágio me serviu principalmente para me mostrar que eu posso ter confiança na minha formação, que eu vou sair da Universidade Católica de Pelotas sendo um bom médico, talvez tão bom médico quanto aquele que é formado em outros lugares do mundo. E essa prática que nós temos durante a graduação, nas atividades extracurriculares, são essenciais e é o que vai nos diferir de tantas outras universidades espalhadas pelo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu recomendo esse intercâmbio para qualquer aluno aqui da universidade e estou disposto a esclarecer dúvidas, dar sugestões e se precisarem de ajuda com qualquer coisa vocês podem me contatar. Obrigado.